Olá, eu sou a Suzy Gonçalves Chicota e eu faço parte do curso de Neurociências e Comportamento da PUC Rio Grande do Sul. Eu sou terapeuta, trabalho com saúde mental em um retiro das medicinas sagradas há mais de 4 anos. Por isso, esse meu interesse em estudar cientificamente essa planta tão poderosa que é a ayahuasca. E o meu tema de estudo é quais os benefícios do uso da ayahuasca como ferramenta na saúde mental. Qual que é o objetivo desse vídeo, desse estudo? É trazer as informações, as referências científicas, né, sobre a ayahuasca, trazer discussões, pesquisas, os efeitos, os benefícios da ayahuasca para a saúde mental, estabelecer essa relação entre a religião do Santo Daime e as tribos indígenas e como isso está repercutindo nas cidades urbanas, destacar o ressignificado que as pessoas estão sentindo quando faz o uso da medicina, compreender, né, a origem da ayahuasca, o que ela é, como ela é feita, e também um alerta dos efeitos colaterais sobre o uso indevido dessa medicina sagrada. Eu vou apresentar, através de um conteúdo, o impacto social e as referências. O que é a ayahuasca, os estudos na saúde mental e as suas contraindicações. O que é a ayahuasca? Bom, a ayahuasca, ela é uma bebida psicodélica, uma bebida psicoativa, que contém a substância triptomina, o famoso DMT. Ela é feita do cozimento de 2 ervas da Amazônia, o cipó Banisteropsis capi e o arbusto Psychotria viridis, popularmente conhecido como mariri, e as folhas da chacruna. Possuem várias nomenclaturas, é conhecida como huasca, yahé, daime, uni, vegetal e também o outro que é o capi, isso mesmo. E o nome da ayahuasca é de origem do idioma quechua, que aya significa alma ou espírito, e huasca, videira ou cipó. Então, Metzer citou, ficando como a videira das almas ou o cipó das almas. A ayahuasca, o nome de origem, é um nome primitivo e vem lá da época dos seringais, quando Raimundo Irineu Serra ele começou a organizar grupos lá em Rio Branco de pessoas que eram na maioria negros, para fazer as reuniões para tomar ayahuasca de uma maneira mais cristianizada, né, tornando sagrado, como se fosse um rito sagrado. E foi através dele, do mestre, que foi denominado como daime. Luiz Mendes, que foi um contemporâneo de Raimundo Irineu, ele explicou que antigamente essa bebida não era doutrinada, né? Então, depois que o mestre começou a fazer essa doutrina, eles começaram a chamar de daime, que é daime forças, daime amor, e que remete ao verbo dar. Porque as pessoas, quando tomam a medicina sagrada, elas fazem uma intenção pedindo. Então, eles são como pedintes. Interessante, né? Também, né, utilizado, e eles utilizando para os fins religiosos, rituais, cerimônias, e os indígenas para as partes medicinais e espirituais. Quando as pessoas que ingerem ayahuasca, o chá da ayahuasca, eles têm várias reações, uma estimulação do sistema cognitivo, por exemplo, da visão, da audição, uma conexão muito profunda com a espiritualidade. E nas últimas décadas, né, tem sido procurado pelos turistas, né, principalmente nos países da América do Sul, essa experiência espiritual consagrada, citado por Hoffel. Também esse sincretismo, né, que eu comentei anteriormente sobre o Santo Daime e as religiões, né, as tribos indígenas, que na verdade o Daime foi, né, foi criado pelo Irineu Serra, que
surgiu no Brasil e também é muito utilizada em outros países, como na Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador e no Peru. E o Peru, já a ayahuasca é considerado como um patrimônio histórico. Muito legal. Que foi citado por Couto. Já de acordo com Souza e Martins, essas cerimônias ritualísticas das pessoas que ingerem a bebida ayahuasca são levadas a reflexões imersivas sobre suas trajetórias, sobre suas conquistas, questões existenciais, trazendo ressignificado, né, sobre as suas emoções, e está remetendo muito às dependências químicas. Também é preciso destacar essa relevância nos grupos religiosos, no processo de cura de pessoas que também sofrem as dependências químicas. O uso da ayahuasca vem sido utilizado cada vez mais, mas cada vez procurado mais por pessoas que sofrem com problemas de saúde mental, né? Como a depressão, como a ansiedade, os problemas de adição, né? Problemas de dependência química também. Quais os estudos que nós temos até o momento na saúde mental? Vamos lá, tem bastante coisa aqui, ó. Teve um estudo publicado pelo Centro de Pesquisas em Ciência, Tecnologia e Sociedade do IPEA, que foi feito através de ressonância magnética, que foi percebido um aumento nos neurotransmissores no cérebro das pessoas que sofriam com transtorno de estresse pós-traumático e também com pessoas que tinham algum tipo de trauma. Também evidenciado pelo professor Dr. Braulio Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, juntamente com a equipe de pesquisas da USP, né, Universidade de São Paulo, que também assim está tendo um avanço muito grande nas pesquisas. O Brasil também está procurando muito, né, está sempre fazendo essa pesquisa, que teve avanços no benefício da ayahuasca para o tratamento da depressão. Agora, teve aqui um marco, né, para a ciência psicodélica, que foi citado por Pasquini, onde foi publicado na revista Psychological Medicine de Cambridge, no Reino Unido, que é uma editora da universidade. E foi um ensaio feito randomizado de placebo, para demonstrar a avaliação antidepressiva em pacientes que não mostravam resultado mais nos tratamentos convencionais e com as medicinas convencionais. Eles tinham depressão severa. Então foi pego 2 grupos. E o interessante é que nem os médicos e nem os pacientes sabiam se estavam recebendo a ayahuasca ou o placebo. Então o primeiro grupo que recebeu a ayahuasca foi mostrado que metade deles estavam livres dos efeitos da depressão, tá? E no segundo grupo, 10% deles também ficaram livres dos efeitos dessa depressão severa. Então, qual foi assim, o resultado, né? Que foi o desenvolvimento, né? A conclusão é o desenvolvimento da melhora dos aspectos sociais, mesmo nos pacientes que tomaram o placebo. Então, ficou muito legal essa pesquisa. Também, citado por Pinto, ensaios clínicos realizados em animais também é capaz de reverter os sintomas da depressão, porque existe uma diminuição nos componentes químicos, uma inibição da enzima monoaminoxidase. E eu gosto muito de citar, né, a psicologist Raquel Harris, que ela é PhD, né, e porque ela também escreveu esse livro, que é Listening to Ayahuasca, e um podcast do mesmo nome, que eu também ouço sempre. E ela fala o seguinte, que foram feitos também algumas pesquisas através de ressonância magnética, e foi percebido um menor fluxo
sanguíneo na rede padrão, na rede de modo padrão, que não era anatômico, que acontecia mesmo na rede neuronal e que percorria todo o cérebro. Então, os psicodélicos, eles atuam nessa área, eles afetam essa área, né, de rede de modo padrão, diminuindo oxigênio. Então, traz para as pessoas uma possibilidade de vivenciar experiências mais místicas, mais espirituais, conectar consigo mesmo, abrindo possíveis e novas conexões neurais, né? Também conectando com a medicina da ayahuasca. Então, utilizando na percepção para conversar com a medicina. Por isso o nome do livro dela, Conversando com a Ayahuasca, a conexão. E eu também gosto muito de citar o professor Jorge Ribas, cientista, farmacologista especializado no sistema nervoso central e neurociências, investigava substâncias psicoativas há muitos anos e ele foi incluído numa lista de 25 pessoas que marcariam o futuro da ciência pela revista Rolling Stones nos Estados Unidos, que é uma revista onde destaca as pessoas que influenciam o mundo musical, de artes populares. Ele também era chefe do grupo de pesquisas do Hospital Sant Pol, aqui em Barcelona, porque eu moro em Barcelona, e quando eu descobri, já estava com a minha bolsa preparada para fazer lá com ele sobre essas pesquisas, mas infelizmente eu descobri que ele tinha falecido em 2020 de causas desconhecidas, mas ele deixou muita pesquisa em conjunto com outras pessoas. Inclusive ele deu uma entrevista para a revista La Vanguardia, aqui de Barcelona, da Espanha, falando como a ayahuasca recupera as memórias emocionais e traz do passado problemas para substituir. É como se as pessoas elas recuperariam essas memórias e traziam de volta para poder trabalhar nelas de novo. De acordo com os relatos das pessoas que ele entrevistou, as pessoas se sentem como se estivessem num sonho, né? E começa a ver todos os aspectos da vida, as coisas que elas querem resolver, os objetivos, sem perder a consciência. Relatam isso, né? E com tanta vivacidade, que elas não perdem a consciência. Então, isso é legal. Também tem outras pesquisas, né, onde ele chegou à conclusão de que a ayahuasca ela traz uma aceitação maior e ela não muda a atenção plena, mas ela traz para capacidade de aceitação, o menos julgamento. Então foi feito esse estudo, que é um estudo de 8 semanas, com o MBSR, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, versus 4 sessões semanais da ayahuasca. Então as pessoas foram entrevistadas antes e depois, durante esse tempo. As pessoas que fizeram o mindfulness, o tratamento, tiveram um aumento na atenção plena, já com a ayahuasca não. Mas, em contrapartida, com as 4 sessões semanais da ayahuasca, foi observado um aumento nos níveis de não julgamento, mais aceitação, uma postura menos crítica, desapego, e também aquelas que traziam emoções mais angustiantes. Então, foi observado uma melhora a curto prazo, se comparando com outros tipos de tratamentos, de intervenções, tá? Trazendo menos, que custam menos, e a curto prazo. Também foi citado por Domingues essa pesquisa de voluntários que tinham traços do transtorno de personalidade
transtorno de personalidade borderline, com uma dose da bebida, foi observado que as pessoas não tinham atenção, não aumentavam a atenção, os níveis de atenção, mas que elas tinham mais consciência na parte de se expressar, sem julgar, sem reagir, e um controle maior na aceitação, tá, de si próprio, mas não houve um aumento na atenção plena. Quais os possíveis efeitos colaterais, né, da ingestão dessa bebida? Pode ter náuseas, vômitos, diarreia, um aumento da pressão arterial, taquicardia, alteração na percepção, ansiedade, medo, ataques de pânicos e surtos psicóticos. Daí a importância de saber as contraindicações, quem pode e quem não pode. A ayahuasca, em doses erradas, ela pode ser fatal. Pessoas que têm problema de esquizofrenia, bipolar, epilepsia e problemas cardíacos. Foi citado também pela doutora Rachel, isso está no livro dela, que as pessoas que tomam antidepressivos com potencial serotoninérgicos pode ter um efeito rebote, porque a ayahuasca também aumenta os níveis de serotonina no cérebro e no intestino. Então pode causar essa síndrome serotoninérgica, dando altos níveis de serotonina no cérebro e no intestino, que é muito perigoso. E as pessoas que têm problema cardíaco, quando você toma a medicina, você sente o coração acelerar, é muito forte, aumenta a pressão arterial. E isso também pode ser muito perigoso, dependendo de onde que está sendo feita, né, as cerimônias, e não ter acesso a médicos, a intervenção hospitalar. Qual que é a relevância e o aspecto social? Tem muita coisa, porque está sendo muito procurado, então está despertando um interesse muito grande, científico, com o objetivo de estudar a saúde mental. Isso foi citado por Bozo, na saúde mental e no crescimento espiritual. Também um impacto social na saúde mental, nos tratamentos da ayahuasca, com esse interesse de substâncias alucinógenas. Também se nota como uma alternativa para melhorar a adaptação na realidade em que vivemos, diferente das drogas que as pessoas costumam usar para esquecer os problemas. Ela traz o contrário. Uma melhora nas relações interpessoais, né, uma mudança positiva na personalidade, tendo uma interação melhor na comunidade. Pode ajudar também a promover o bem-estar emocional e a resiliência psicológica dos indivíduos em contexto religioso, medicinal, espiritual, trazendo também como impacto social um alerta para a saúde, né, a saúde pública, porque aí está existindo um maior consumo, então necessita de mais estudos científicos para que seja visto quais são os riscos e os efeitos adversos, também foi citado por Boson. Existe, né, um crescimento aí nas pesquisas, está vindo um crescimento muito grande nas pesquisas dos psicodélicos, referente às pessoas com transtorno de estresse pós-traumáticos, principalmente aquelas que sofreram com guerra, pessoas que tiveram abusos sexuais e outros tipos de trauma, também citado pelo IPEA, pois as medicinas, né, da ayahuasca, ela tem um baixo risco de dependência. Está trazendo a conscientização de pessoas que a ayahuasca ela não pode ser substituída, mesmo que com fins religiosos, por tratamentos terapêuticos, por farmacológicos. A ayahuasca ela tem que ser evidenciada como uma opção, né, de integração para outros tipos de terapias, que foi citada por Souza. Também grandes desafios aí para a política na regulamentação das substâncias psicodélicas, que estão respondendo positivamente para a saúde mental, no caso da ayahuasca. Desafios na criação de políticas públicas,
né, uma necessidade de mais estudos com base nos padrões da medicina, para ter certeza que elas são seguras no uso da saúde mental. Não foi aprovado ainda pelo FDA, né, que é a Federação de Drugs Association, e nem pela Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E em 2010, a CONAP, né, que é um órgão que regula as drogas, ele reconhece como uma substância para fins religiosos e sem fins lucrativos. E em 2020, saiu um projeto de lei onde disciplina o uso do chá da ayahuasca para fins religiosos e também reconhecendo as entidades religiosas. Então, no Brasil, está tendo uma evolução muito grande. Já na Europa, ainda não. Alguns países ainda não foram aceitos ainda como legais. Bom, em resumo, a saúde pública, ela enfrenta muitos desafios ainda nessa regulamentação dessas substâncias psicodélicas para o uso na saúde mental, que tem uma resposta positiva, mas ainda não está tão bem fundado, não tem um fundamento ainda muito científico, principalmente porque fica aí na mão dos políticos que têm uma posição mais conservadora em relação ao uso das medicinas sagradas. Então, é uma necessidade de estudos mais práticos dentro dos padrões da medicina para assegurar a eficácia e a segurança, né, da medicina sagrada para as pessoas que utilizam como terapia, autocuidado e os tratamentos de saúde. Aqui estão as referências e os meus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer a todos os professores da PUC Rio Grande do Sul pela entrega, pelo trabalho magnífico dessa formação em pós-graduação, embora a gente ainda sofra com um pouco de preconceito, né, dos estudos online, mas é de maior grandeza. Gostaria também de agradecer as pessoas do backstage aí que fizeram isso tudo estar possível. Queria agradecer as autoridades das tribos indígenas, os pajés, os xamãs, da tribo Yawanawa, Bianca Marques, por toda essa ajuda e esse apoio que me deram para que fosse possível fazer essa entrega desse trabalho tão profundo dessa medicina sagrada. E, no final, aqui afinal, eu espero que este estudo, vídeo, possa despertar o interesse das pessoas que estão assistindo, trazendo mais consciência e a vontade de pesquisar mais sobre essa medicina sagrada e todas as outras medicinas vindo da Amazônia, para que nós possamos juntos aí conseguir trazer mais informação a respeito da saúde mental. Aqui, com muita emoção, eu gostaria de agradecer profundamente. Muito obrigada.